A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Você que está acompanhando agora a programação da TV Viva Promessa, eu tenho um pedido especial a fazer a todos vocês. Se vocês puderem, contribuam com a TV Viva Promessa. Assim, nós poderemos evangelizar muito mais pessoas. Além da TV Viva Promessa, a sua oferta como amigo da missão ajuda também os projetos da Agência Humanitária Brasil. Nós temos 2 projetos em andamento. Rolim de Moura, em Rondônia, Tajapuru, em Breves, no Pará. São os 2 projetos. Além desses projetos, estamos engajados em visitar as cidades mais pobres da América do Sul, para que a igreja também possa ser uma bênção para as pessoas que estão numa situação de miséria. Com a sua oferta, nós podemos alcançar muito mais pessoas. Contribuam, orem por esse projeto. Que Deus lhes abençoe. Você acredita que Deus é soberano sobre todas as circunstâncias? Você acredita que Deus é soberano quando Ele escolhe pessoas e chama pessoas para determinadas funções de ministério? Você acredita que Deus controla realmente toda a criação, toda a natureza? Seja bem-vindo ao programa Evangelho em Foco. Meu nome é Kennedy Matos e você está na TV Viva Promessa. É uma alegria poder receber você aqui e quero já desafiar você a compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. O desafio está lançado a você. Quero convidar você também a pegar a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe nessa reflexão de hoje no livro de Jonas, no capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Depois da vinheta do nosso programa, nós vamos ver como que Deus se manifesta soberanamente sobre a sua vida, sobre a sua igreja, sobre o nosso país. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo mais uma vez. É uma alegria poder ter você aqui novamente conosco. É um privilégio, é uma honra. Quero aqui também mandar a minha saudação para todos os nossos irmãos que nos acompanham aqui sempre, estão sempre ligadinhos aqui no Evangelho em Foco. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação aqui no chat, aqui nos comentários. Coloque aí de onde você está nos acompanhando, lá nos comentários. Não esqueça também, se você não é inscrito nesse canal, de se inscrever nesse canal e deixar também o seu like. Isso ajuda para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e ele então vai estar recomendando esse vídeo para mais pessoas. Quanto mais like você dá, quanto mais pessoas inscritas, quanto mais comentário você coloca aqui nos comentários, mais o YouTube entende que esse vídeo é relevante. Então nos ajude em nome de Jesus. Amém? Pegou a sua Bíblia? Então abra a sua Bíblia no livro de Jonas. Um livro pequeno, mas um livro maravilhoso, que tem lições extraordinárias para a nossa vida. Eu quero ler com você o capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Mas nós vamos aqui expor todo o capítulo, mas nós vamos ler apenas esses 3 versos por enquanto. Diz assim o texto: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Eu quero destacar aqui, em todo o capítulo 1 do livro de Jonas, que Deus é soberano. Jonas é um dos primeiros profetas de Israel. Jonas,
Ele exerceu o seu ministério por volta do tempo do reinado de Jeroboão II. Ele é um dos primeiros profetas que Deus levanta no meio do seu povo. E Deus aqui está dando uma ordem ao profeta Jonas. No tempo em que Jonas profetizou, a Síria dominava o mundo. E a capital da Síria era Nínive. E a Síria, como o império que dominava o mundo na época, ela sempre subjugava com muita violência, com muita crueldade as outras nações. Israel não foi diferente. Por isso, Jonas, ele é um profeta que não gosta dos ninivitas. Ele é um profeta que odeia os assírios. Ele quer mais que Deus execute o seu juízo contra a Síria. Mas em um belo dia, o Senhor vem a esse profeta e dá uma ordem para ele. A ordem de Deus é para que Jonas se levante, para que Jonas se coloque à disposição e que Jonas vá até Nínive, que era a capital do Império Assírio, para clamar contra aquela cidade, porque o pecado, a malícia, a maldade, a iniquidade dos ninivitas tinha chegado até o Senhor. E nesse capítulo 1, fica claro aqui a soberania de Deus, o governo de Deus. Soberania fala da autoridade, do governo de Deus que se estabelece, do governo de Deus que se impõe. Deus é soberano. Essa é uma das características mais marcantes no nosso Deus. Ele governa soberanamente. Então, o livro de Jonas, por inteiro, os 4 capítulos, ele demonstra claramente a soberania desse Deus da qual nós servimos. E nós vamos destacar aqui alguns aspectos dessa soberania de Deus no capítulo 1. Em primeiro lugar, nós vemos que Deus é soberano na escolha do profeta. O texto diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Se você e eu estivéssemos no lugar de Deus, muito provavelmente não escolheríamos Jonas para ser o nosso profeta. Nós não escolheríamos Jonas para falar em nosso lugar, para falar as nossas palavras, para ser o nosso porta-voz. Porque Jonas, apesar de ser um profeta do Senhor, ele é um sujeito desobediente. Deus manda Jonas para Nínive e ele vai para Tarsis. Isso é desobediência. Jonas é um profeta que não gosta de orar. Jonas não ora quando ele entra no navio, ele dorme. Jonas não ora quando ele vê a tempestade. Os marinheiros oraram diante da tempestade terrível, mas Jonas dormiu. Jonas não ora quando a sorte cai sobre ele, quando ele é descoberto. Jonas não ora quando ele é descoberto, ele prefere ser lançado no mar do que clamar ao Senhor. Jonas só vai orar quando ele está no ventre do peixe, lá no capítulo 2. Como Deus escolhe um homem assim para ser seu profeta? Como? Jonas é um homem vingativo. Jonas é um homem obstinado. Jonas é um profeta e um homem irritado. Ele é mal-humorado, ele é impaciente. E é exatamente esse Jonas que Deus chama para levar a sua palavra. O que eu acho interessante aqui, meu querido irmão, irmã, é que você não é nem um pouco diferente de Jonas. É que eu não sou nem um pouco diferente de Jonas. Nós podemos ter problemas diferentes do que o Jonas tinha, mas nós temos nossas dificuldades, nós também temos as nossas limitações, os nossos problemas, as nossas deficiências, nós também temos. Deus então escolhe Jonas. E por que Deus escolhe um homem assim para ser o seu porta-voz? Porque Deus é soberano na sua escolha. Deus escolhe quem Ele quer. Mas perceba aqui,
Deus também é soberano sobre o temperamento do profeta. Deus é soberano também sobre o caráter de Jonas. Deus se impõe sobre o temperamento dele. Deus se impõe sobre o caráter de Jonas. Apesar de Jonas ter todos esses defeitos, apesar de Jonas ter esse temperamento difícil, Deus é soberano sobre o próprio profeta. Deus nunca fica refém das nossas limitações. Ele conhece todas as nossas limitações. Ele sobrepõe sobre todas as nossas limitações. Portanto, o primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui é exatamente esse. Deus é soberano sobre aqueles a quem Ele chama. Segundo lugar, Deus é soberano sobre as nações. O texto diz: levanta-te, dispõe-te, Jonas, e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. Meus queridos irmãos, Nínive, como eu disse, era a capital do Império Assírio, uma cidade das mais antigas do mundo. Ou seja, esse povo não tinha nada a ver com o povo escolhido de Deus, com o povo de Israel. Não fazia parte do reino do norte, o reino de Israel, e não fazia parte do reino do sul, o reino de Judá. Eles eram assírios. E Deus manda Jonas ir até a eles. Isso significa que o nosso Deus não é um Deus tribal. Deus não é apenas o Deus de Israel. Ele é o soberano das nações. E nós precisamos entender uma coisa aqui. Deus não é brasileiro. Deus não é adventista. Deus não é assembleiano. Deus não é batista. Deus não é católico. Deus não é presbiteriano. Nós não podemos colocar Deus dentro da nossa caixinha e prendê-lo ali. Deus é soberano sobre todos os povos e Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele manda o seu profeta ir levar a sua palavra para povos que não faziam parte do povo da aliança. O Senhor é soberano sobre as nações. O Senhor governa sobre todos os países. É Ele quem julga as nações. É Ele quem determina os rumos das nações. É Deus quem abate impérios e levanta outros impérios. A solução do mundo não vem dos Estados Unidos. A solução do mundo não vem da China, não vem da Rússia. Eles não podem determinar os rumos da história. É Deus quem controla o coração dos poderosos. É Deus que é o soberano das nações. Em Daniel capítulo 4, verso 35, nós temos um dos relatos mais extraordinários de um dos homens mais poderosos da história do mundo. Veja, Daniel 4:35 diz assim: como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem lhe dizer: o que é que fizestes? Essa declaração é de Nabucodonosor, o imperador do Império Babilônico. Ele reconhece a soberania de Deus. Ele reconhece que Deus é o soberano das nações. Meus amados irmãos, Deus também é o soberano sobre a sua igreja, sobre o seu povo eleito, sobre o seu povo santo. Esta igreja, a Igreja Adventista da Promessa, ela continua aqui e ela está aqui nesse tempo histórico, porque assim o Senhor quer. Foi o Senhor quem a levantou, foi o Senhor que a tenha sustentado até aqui, é o Senhor que a conduz no rumo da história, é o Senhor que a continua guiando ela pelos caminhos da história. É o Senhor que levanta homens para que possa pastoreá-la. É o Senhor que levanta homens para que possa presidir sobre ela. É o Senhor que é soberano sobre a sua igreja. No fim do primeiro século, a igreja de Jesus estava sendo massacrada pelo Império Romano. Quase todos os apóstolos já haviam sido martirizados. Apenas o apóstolo João ainda estava vivo, porém ele estava preso numa ilha chamada Ilha de Patmos.
ele era um preso político. Ele estava ali preso pela ordem do imperador Domiciano. Imperador esse que foi o primeiro a arrogar para si o culto ao imperador. João estava lá, exilado em uma ilha de mineração. A igreja estava sendo perseguida, a igreja estava sendo caçada nesse tempo. O último apóstolo estava preso, exilado em uma ilha de mineração e trabalhos forçados. Quando parecia que tudo estava perdido, quando parecia que a igreja iria acabar, quando parecia que o imperador romano realmente estava determinando o rumo das coisas, quando parecia que o futuro da igreja era incerto, a Bíblia diz que João ouve uma voz por detrás dele, como voz de muitas águas. E quando ele se vira para ver quem falava com ele, ele viu 7 candeeiros de ouro. Esses candeeiros são símbolos da plenitude, da totalidade da igreja de Deus. E ele vê que no meio dos 7 candeeiros do ouro, um semelhante ao Filho do Homem andava e passeava entre os candeeiros. Aquele que anda no meio da igreja, aquele que está no meio da igreja, aquele que conduz a igreja, aquele que guia a igreja. Quando parecia que as portas da igreja estavam se fechando no mundo, João vê uma porta aberta no céu. Quando parecia que a igreja estava definhando, quando parecia que a igreja estava sendo massacrada, sendo extinta, quando parecia que o Império Romano estava dominando sobre a igreja, impondo-se sobre ela, João vê um trono no céu e um homem sentado no trono, aquele cujo governo, o poder e a soberania pertence. A igreja é comandada e guiada soberanamente pelo seu Senhor. O Senhor é soberano sobre a igreja, o Senhor é soberano sobre as nações. Terceiro lugar, nós vemos nesse texto de Jonas, capítulo 1, que Deus também é soberano sobre as circunstâncias. O texto diz que Jonas compra uma passagem e ao invés de ir para Nínive, aliás, não tinha como ir para Nínive de navio. Nínive fica no meio de um lugar onde não tem acesso ao mar. Mas Jonas então compra uma passagem e ele pega um navio que vai em direção a Tarsis, onde hoje é a Espanha. Ele está na região, no litoral da Palestina, e ele está indo em direção ao Oceano Atlântico, cruzando todo o Mediterrâneo. Ele tem a intenção de ir na direção contrária daquela da qual Deus mandou, daquela da qual Deus ordenou. E quando o texto diz que quando eles estavam em alto mar, Deus envia uma forte e terrível tempestade. Meus queridos irmãos, Deus manda uma tempestade. É Deus que envia a tempestade. Nós precisamos entender que nada neste mundo pega Deus de surpresa. Deus muda as circunstâncias de acordo com a vontade dele. Ele manda uma tempestade em um dia ensolarado como forma de fazer valer a sua vontade. Deus queria Jonas em Nínive e nada iria mudar isso. Nada. Queridos irmãos, não existe isso de que se você não for, Deus envia outro. Não existe. Eu sei que você já ouviu esse ditado, eu também disse, eu também já ouvi, olha, se você não for, Deus vai enviar outro. Mas isso não é verdade. Olhe para Moisés. Deus ordenou a Moisés para que fosse libertar o povo, ele começou a dar um monte de desculpa e Moisés foi. Olhe para o próprio Jonas. Olhe para Elias, deitado debaixo de uma árvore no deserto, dizendo, não sou melhor do que os meus pais, morra eu. E o Senhor simplesmente ignorou a vontade desses homens. A vontade de Deus se sobrepôs sobre a vontade deles. Olhe para Jesus no Getsêmani. Ele orando ao Pai, dizendo, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Não que Jesus, em algum momento, não quis fazer a vontade de Deus, quis fugir da missão dada a ele, de jeito nenhum. Mas ele se submete à vontade do Pai.
a soberania do Pai. Jonas, Deus queria Jonas em Nínive e nada vai mudar os planos de Deus. Jonas vai para Nínive. Nem que Deus tenha que enviar uma tempestade para isso. Deus envia e muda as circunstâncias para que a sua vontade aconteça. E o fato de Deus ser soberano sobre as circunstâncias também tem um lado importante. Isso significa que Deus muda as circunstâncias no seu casamento. Deus muda as circunstâncias na sua família, no seu trabalho. Deus muda as circunstâncias no seu dia a dia. Ele muda as circunstâncias na sua saúde. Deus muda as circunstâncias para prover a bênção dele a quem ele ama. Creia nisso. Deus controla a tempestade. Do mesmo jeito que a tempestade veio, ela foi embora. Não foram os deuses dos marinheiros que acabaram com a tempestade. Eles não podiam fazer nada com ela. Apenas o Senhor tem soberania sobre tudo nessa vida. Deus é soberano sobre a criação. Não existe esse negócio de mãe natureza. Isso é idolatria. Deus é o Senhor da criação. Ele ordena e a criação obedece. Em quarto lugar, Deus é soberano sobre a sorte. Veja que depois que Deus envia a tempestade, os marinheiros oram aos seus deuses e a tempestade aumenta. Ela vai aumentando cada vez mais. E eles então decidem tirar sorte para saber quem é o responsável por toda aquela tormenta. Então, verso 7 diz: E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Meus queridos e amados irmãos, nós não vivemos de sorte, mas vivemos de fé. Nós não cremos em destino, nós não cremos em karma, nós não cremos em caos, nós não cremos em coincidência, nós não cremos em macumba, nós não acreditamos em pular ondas na virada do ano, nós não acreditamos em usar roupa amarela para atrair dinheiro, nós não acreditamos em horóscopo, nós não cremos nestas coisas, porque a nossa segurança está no Deus que controla todas as coisas, no Deus que é soberano sobre todas as coisas. Salomão, em Provérbios 16:33, diz: Os homens lançam sorte, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Ou seja, nós não precisamos de sorte, nós temos a providência de Deus. E em último lugar, Deus é soberano sobre a morte. O texto diz que quando a sorte cai sobre Jonas é descoberto. Então os marinheiros, o capitão do navio pergunta: Diga-nos, quem é você? De onde você vem? O que é que você faz da sua vida? E Jonas diz: Eu sou israelita. Eu sou profeta do Senhor e sirvo ao Deus vivo, ao Deus que é Senhor dos céus, da terra e do mar. E o texto diz que quando os marinheiros, o capitão daquele barco, ouviu essa declaração de Jonas, eles entraram em desespero. Aqueles homens sabiam quem era o Deus de Israel. Aqueles homens conheciam a história de que esse Deus no passado havia aberto o Mar Vermelho, de que esse Deus lutava pelo seu povo, de que esse Deus mudava as circunstâncias, de que esse Deus dominava sobre tudo, sobre os outros deuses. E eles ficam desesperados. E Jonas conta que ele estava fugindo do Senhor. E os marinheiros então tentam chegar à costa, eles aliviam o navio, eles remam mais forte, mas quanto mais eles tentam ir para a terra firme, mais a tempestade fica pior, mais forte. E então eles perguntam: o que nós faremos com você? E Jonas então responde: olha, lancem-me no mar e a tempestade se acalmará. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Jonas é um profeta fujão. Jonas é um fujão. Ele foge da missão dada por Deus. Ele foge em um barco. Ele foge para Tarsis. Ele foge para o porão do navio quando ele vê a tempestade. Ele prefere encarar a fúria do mar.
Ele prefere encarar a morte do que encarar a Deus. Quando Jonas diz, lancem-me no mar, Jonas está falando de morte. Eu quero lembrar a você, meu querido irmão, irmã, que você e eu sabemos do peixe porque nós lemos a história. Jonas não sabia que ia ter um peixe. Jonas não sabia que ele ia ser engolido por um monstro marinho. Nós sabemos porque nós conhecemos a história. Quando Jonas fala, lancem-me no mar, ele está falando de morrer. E isso aqui é terrível na vida de um profeta. Jonas está dizendo o seguinte, eu prefiro morrer do que ir pregar em Nínive. Eu prefiro morrer do que fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Para mim é inegociável isso. Esse é o Jonas. É sobre esse homem que Deus é soberano. E os homens, então, com muito temor, eles pegam Jonas e lançam Jonas no mar, e eles oram ao Senhor, dizendo, Senhor, não coloque sobre nós o peso do pecado da morte desse homem, porque nós somos inocentes quanto a isso. E eles lançam Jonas no mar. Eles lançam Jonas na água. Jonas pensa que vai morrer. Os marinheiros pensam que aquele homem vai ser morto, vai morrer afogado. O que Jonas não sabe, ou que pelo menos ele possa ter esquecido, é que Deus é soberano sobre a morte. A última palavra vem sempre de Deus. Os médicos podem fazer diagnósticos, mas é o Senhor quem determina a vida. A última palavra não é do câncer, a última palavra vem do trono da graça, vem do Senhor dos exércitos. O nosso Deus é soberano sobre a morte, o nosso Deus é aquele que determina a vida, o nosso Deus é aquele que tem a última palavra sobre a nossa vida. Eu quero concluir aqui com você para que nós possamos orar em nome de Jesus. Eu quero novamente perguntar para você. Você crê que Deus é soberano? Você crê que Deus está no controle de todas as coisas? Você acredita mesmo que Deus muda as circunstâncias para a glória dEle, para cumprir a vontade dEle, para o seu bem? Então eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã. Entenda uma coisa. Talvez aí na sua igreja tenha gente que Deus colocou e chamou para determinadas coisas, e você tem pecado contra essa pessoa. Você tem pecado contra esse chamado. Você olha e diz, mas eu seria muito melhor. Se fosse eu nesse lugar, eu desenvolveria um ministério muito melhor. Mas Deus não chamou você. Mas essa pessoa não tem as qualidades necessárias. Jonas também não tinha. E você também não tem sobre muita coisa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus chama pessoas e capacita pessoas soberanamente. Ele não precisa consultar você. Ele não precisa pedir a sua opinião. Ele não está interessado na opinião de mais ninguém. Ele chama pessoas e capacita pessoas soberanamente. Ele chamou você. Ele capacitou você. E a pergunta que eu faço para você é: onde e para que Deus te chamou e te capacitou? Você está fazendo aquilo para qual Deus te chamou para você fazer? Ou você está fugindo para Tarsis? Creia, meu irmão, Deus é soberano sobre as nações. Deixa eu falar aqui com você que anda preocupado com as eleições de outubro. Deus nunca perdeu o controle dessa nação. Deus nunca perdeu a soberania sobre o Brasil. Nunca existiu um governo a qual Deus, em última instância, não o controlasse, não fosse soberano. E não haverá nenhum governo onde o Senhor não será soberano, onde o Senhor não governará com o seu poder, com a sua glória e com a sua autoridade. Os pecados, os crimes dos homens, eles prestarão contas ao Senhor que deu a eles autoridade. Eles prestarão contas àquele que é a autoridade superior a eles, que é o próprio Senhor. Um dia eles estarão de joelhos diante do trono e prestarão conta dos seus pecados. Mas isso não significa que o Senhor perdeu o seu controle e a sua soberania sobre esse país. Então eu quero aqui fazer um convite a você.
ore ao Senhor por essa nação. Mas ore na certeza de que Deus está no controle, de que Deus é soberano. Não importa quem governe esse país, não importa o homem que esteja lá, Deus não perde o controle jamais, Deus é soberano. Creia também que Deus está no controle das circunstâncias. Ele controla as circunstâncias ao nosso redor. E que por mais que você não entenda direito, porque determinadas coisas estão acontecendo na sua vida, creia que Deus está no controle e que Ele pode mudar tudo de uma hora para outra, segundo a vontade dEle, para a glória dEle e para o seu benefício. Creia também que a sua vida não é um jogo de sorte, mas que você está seguro nas mãos e nos cuidados de Cristo. Que você não vive de sorte, mas do cuidado de Deus. Creia que Ele nos dá tudo que é necessário para vivermos e conduz a nossa vida pela vereda da justiça por amor do nome dEle. Creia também, meu irmão, minha irmã, você que está enfermo, você que está doente, creia que Deus, que a sua vida está escondida em Cristo. A morte não tem a última palavra sobre nós, ela já foi vencida. Onde está, ó morte, a tua vitória? A morte não tem vitória sobre aqueles que creem em Jesus. A última palavra vem do trono da graça. Aquele que deu a vida por nós é aquele que tem autoridade e soberania sobre as nossas vidas. Ele é a ressurreição e a vida. Nossa vida está nas mãos do nosso grande e soberano Deus. E se Ele quiser recolher a nossa vida, Ele tem soberania para isso, Ele tem poder para isso. Isso está nas mãos dele e nós podemos descansar que o nosso último dia, o nosso último minuto, o nosso último fôlego está no controle da graça e do poder da mão soberana do nosso Deus. E agora eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Pai Santo, Deus de poder e glória, Deus soberano, Criador e sustentador de todas as coisas, dai-nos um coração, ó Deus, humilde. Nós confessamos a Ti que nós muitas vezes não somos diferentes de Jonas. Nós somos parecidos com ele. O Senhor muitas vezes, Senhor, nos dá uma ordem e o nosso coração se endurece. Nós temos uma visão, Senhor, muito limitada das coisas da nossa vida. Ó Senhor, nós temos o péssimo costume de questionar as Suas ordens. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos por Tua graça, por Tua bondade. Perdoa-nos, Senhor, quando nós também olhamos para aqueles a quem o Senhor chamou e capacitou e questionamos o Seu chamado sobre a vida do outro. Nos dê um coração humilde. Nos dê um coração submisso, meu Deus, em nome de Jesus. Pai Santo, faz com que o nosso coração se curve diante da Sua soberania. Faz com que nós entendamos que o Senhor muda circunstâncias, mesmo quando essas circunstâncias não nos agradam, mesmo quando essas circunstâncias, Senhor, nos colocam em uma situação de dificuldade, mas é a Tua vontade. Senhor, eu oro por aqueles que estão nesse momento, nessa situação. Faz eles descansar na Sua soberania e de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai querido, eu oro a Ti, Senhor, por aqueles da qual estão enfermos, os nossos irmãos que estão doentes. Nós pedimos a Ti a cura da vida deles. Nós pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, venha curar o enfermo agora, Senhor. Mas nós pedimos também, Pai, em nome de Jesus, que acima de todas as coisas, o Senhor traga a esse coração paz de entender que a vida está guardada em Ti, de que o Senhor é quem sustenta a vida, de que o Senhor, meu Deus, é quem tem a última palavra. Eu oro, Senhor, por esse irmão, por essa irmã, que recebeu um diagnóstico terrível. Deus, faz essa pessoa descansar de que a última palavra não vem do diagnóstico, que a última palavra vem do trono da graça, para louvor do Teu nome e em nome de Jesus. Amém. Querido e amado irmão, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por você estar aqui nos acompanhando. Deus abençoe poderosamente a sua vida, o seu coração. Quero aqui reforçar. Mande essa mensagem para o seu amigo, para nas suas redes sociais. Compartilha aí, por favor. Compartilha no seu WhatsApp. Nos ajude na divulgação do Evangelho. Isso é muito importante. A outra maneira que você pode nos ajudar também na divulgação da pregação do Evangelho é contribuindo financeiramente com esse projeto. Esse projeto tem abençoado a sua vida? Então entra aqui no QR Code e
acesse aí o nosso site para que você possa ser um parceiro desse programa, para que você possa contribuir financeiramente. Qualquer oferta ajuda muito a gente, tá bem? Quero agradecer a você pela sua vida, pelo seu coração e convidar você para estar aqui novamente conosco na próxima terça-feira, às 20 horas, em nome de Jesus. Forte abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima semana. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Você que está acompanhando agora a programação da TV Viva Promessa, eu tenho um pedido especial a fazer a todos vocês. Se vocês puderem, contribuam com a TV Viva Promessa. Assim, nós poderemos evangelizar muito mais pessoas. Além da TV Viva Promessa, a sua oferta como amigo da missão ajuda também os projetos da Agência Humanitária Brasil. Nós temos 2 projetos em andamento. Rolim de Moura, em Rondônia, Tajapuru, em Breves, no Pará. São os 2 projetos. Além desses projetos, estamos engajados em visitar as cidades mais pobres da América do Sul, para que a igreja também possa ser uma bênção para as pessoas que estão numa situação de miséria. Com a sua oferta, nós podemos alcançar muito mais pessoas. Contribuam, orem por esse projeto. Que Deus lhes abençoe.